Olá, que bom a gente junto mais uma vez, né? A gente hoje vai falar do porquê que as relações não dão certo na visão quântica. O que a gente precisa aprender para fazer com que os nossos relacionamentos comecem a ter uma durabilidade maior, mas mais do que tempo de relacionamento, que eles tenham mais qualidade, que a gente não fique naquele sobe e desce. Por um período bom, daqui a pouco já não está mais tão legal, aí daqui a pouco piora de novo. Então, é isso que a gente vai entender hoje nesse vídeo. Mas segura aí só um instantinho, solta a vinheta. Então, por que os relacionamentos não dão certo na visão quântica? Primeiro, a gente precisa entender que a razão de ser dos relacionamentos é auxiliar você a descobrir as limitações que existem dentro de você. O seu relacionamento, ele é um processo de autoaprendizado sobre você. Ele é o que eu chamo do seu curso sobre você mesmo, da sua especialização em você. Tudo que o seu parceiro ressoa para você, manifesta para você, que te incomoda, existe em você em algum nível e está na hora de ser curado. Por isso está sendo apresentado para você dentro do relacionamento. E por que as coisas degringolam? Porque ninguém nunca disse isso para você. Porque a gente acha que quando um relacionamento começa em crise, o problema está na relação, numa incompatibilidade entre os dois, num foco diferente que cada um tem, cada um deseja coisas diferentes, e isso se reflete no relacionamento, e não tem nada a ver. Muito pelo contrário, vocês não estão discutindo e em crise pelo que vocês têm de diferente, é pelo que vocês têm de similar. Entende que vocês se escolheram para viver um relacionamento porque existe ressonância entre vocês, e ressonância é o quê, gente? Vamos começar a trazer essas informações que a ciência da consciência nos oferece para o nosso dia a dia, para enriquecer a nossa qualidade, a nossa vida aqui no planeta. Para que a gente possa aproveitar e ter relacionamentos incríveis, porque está disponível para a gente agora, desde que a gente aprenda a lição, desde que a gente entenda o porquê dos relacionamentos, certo? Então, você se atraiu por essa pessoa e resolveu ter um relacionamento com ela, não pelo que vocês têm de diferente, mas pelo que vocês têm de similar, que ressoam um com o outro. Então, se vocês estão vivendo crise no relacionamento, o que você tem que entender logo de início? Opa, ele está reverberando e espelhando algo que existe em mim e que eu não quero ver, que eu não estou pronta, talvez, para lidar com isso, mas o universo está dizendo, está na hora disso ser liberado, está na hora de você trazer isso para a sua consciência, porque é através desse processo que você vai galgar um novo degrau, uma nova forma de viver. Você vai conseguir adquirir mais condições de vida, qualidade de vida, propósito, certo? Você vai conseguir construir mais daquilo que você deseja construir. Essas questões que os nossos relacionamentos espelham, elas são muito importantes porque são travas na nossa vida. Muitas pessoas acham, por exemplo, que você está vivendo um relacionamento em que o seu parceiro não te coloca como prioridade, é simplesmente uma falta de maturidade do parceiro em relação ao relacionamento. Não tem nada a ver com o outro, é com você. Se você sente que não é valorizada, que não é respeitada, que não é prioridade na relação, o que esse espelho está mostrando sobre você? Isso é assim que a gente aprende a resetar as crises do relacionamento. Não é discutindo com o outro, não é exigindo que o outro te dê atenção, porque ele está espelhando de você a atenção que você não se dá. Ele está espelhando para você todas as vezes que você não se coloca como prioridade, que você não é íntegra com a sua essência, que você abre mão daquilo que você verdadeiramente quer fazer em prol de outras pessoas, em prol da conivência, em prol de não discutir,
Entende? E você vai abrindo mão do seu maior potencial para se colocar dentro de caixinhas. E aí o seu relacionamento lindamente, através do parceiro que você escolheu, vem mostrar isso para você através do espelho. Como que o universo poderia conversar com você, se não for através das suas próprias criações, para que você entenda o que você está criando? Na mentoria Eu do Futuro, eu ensino você a entender os seus espelhamentos e utilizo para isso o princípio hermético da correspondência. Sim, os princípios herméticos estão disponíveis para a humanidade há mais de 5.000 anos antes de Cristo. Nós já tínhamos à nossa disposição esse conhecimento, mas nós não tínhamos condições, consciência expandida o suficiente para fazer uso desse ensinamento. Mas agora nós temos. Sim, agora está disponível para a massa da humanidade. Então, sim, nós devemos utilizar esses aprendizados que antes ficavam restritos a um círculo muito pequeno de pessoas e que agora está liberado para todos nós. Então, vamos lá. O princípio da correspondência, ele ensina a você que o que existe em cima, existe abaixo. O que existe fora, existe dentro. E você pode e deve utilizar sempre o princípio da correspondência para entender o que cada situação está trazendo para você de informação. Imagine o seguinte, o nosso campo eletromagnético, ele cria através do nosso padrão vibracional, da nossa assinatura vibracional. Renata, eu não sei o que é assinatura vibracional. A assinatura vibracional é a média dos padrões vibracionais que a gente emite. Pensamento, sentimento e ação. A forma como eu ajo, se eu ajo em coerência com o que eu quero ou não. Um exemplo de você agir fora da coerência. Eu estou focado aqui para fazer com que o meu trabalho cresça. O meu sentimento reforça esse pensamento. Eu quero crescer o meu negócio, eu quero crescer o meu trabalho. Mas eu procrastino. Entende que aí a minha ação não é coerente com o meu pensar e nem com o meu sentir? E aí o que vai acontecer? Eu vou limitar o crescimento do meu negócio, porque eu não gero energia suficiente para alimentar aquele processo de crescimento. Quando eu alinho o meu pensar, o meu sentir e o meu agir, eu crio as condições ideais de cocriação. E é assim que a gente cria a nossa realidade de forma intencional, de forma consciente. Quando eu não sei absolutamente nada disso e vou vivendo a vida aí do jeito que dá, o que acontece? Eu atraio os acontecimentos de acordo com o meu padrão vibracional, mas essa atração é para que eu desenvolva aprendizados. Então, é muito pouco manifestado do que eu desejo e muito manifestado daquilo que eu preciso lidar para aprender e a lição que está por trás daquilo ali. Então, é muito importante a gente perceber o que a gente está atraindo, o que a gente está vivenciando, qual é a minha realidade, quais são as pessoas que me cercam. Mas a gente vai voltar lá para o relacionamento. Então, vamos lá. O seu relacionamento em crise, ele está apresentando para você tudo aquilo que você precisa olhar e curar em si mesmo, em si mesma, para que você possa ir para um novo nível, certo? Muitas pessoas têm medo de olhar para dentro e ter que lidar com essas situações, porque não se sente apoiado para olhar para coisas que estavam há muito tempo escondidas lá no seu interno e não se sentem confortáveis em fazer isso sozinho, ou porque muitas vezes tem medo do fim da relação, achando que resolvendo aquela questão é como se você fizesse um divórcio energético com aquela pessoa. E tudo aquilo que ligam vocês deixasse de acontecer.
Não é necessariamente assim que acontece. Isso pode sim acontecer, mas não do jeito que as pessoas imaginam. Vamos entender o seguinte: vocês estão juntos porque existe uma ressonância. A ressonância, ela não existe só das suas sombras, ela existe também dos seus potenciais. Tudo aquilo que você acha incrível no seu parceiro, na sua parceira, também existe em você como potencial. Muitas vezes as pessoas falam assim: os opostos se atraem. Não são os opostos, são os complementares. O que eu vejo no outro, que existe em mim, mas precisa ser potencializado, eu me sinto atraída, certo? Então, se eu sou uma pessoa que sou introspectiva, é lógico que o ser extrovertido me encanta, porque isso é um potencial que existe em mim que eu preciso desenvolver. Então, muito provavelmente, os meus relacionamentos serão com pessoas que manifestam essa qualidade, a extroversão, porque é algo que eu preciso trabalhar em mim, é algo que eu preciso manifestar. Então, eu trago essa informação vibracional para a minha vida, para o meu campo. Então, tudo aquilo que você acha incrível no seu parceiro existe em você como potencial para ser desenvolvido. Tudo aquilo que você acha péssimo no seu parceiro, que te irrita, que te magoa, existe em você como necessidade de cura. Não é lindo isso? E entender isso não deixa a relação muito mais perfeita, assim, do jeitinho que ela é? Pois é. Então, o meu trabalho é treinar você para resetar as crises da sua relação, para fazer você entender que riqueza de experiência que você está vivendo, que oportunidade linda de crescimento o seu parceiro, a sua parceira é para você, do jeitinho que ele é, com tudo aquilo que ele está mostrando para você, tudo aquilo que ele está mostrando que existe em você e que você esconde de você. Mas está na hora disso ser curado, disso ser visto, disso vir para a sua percepção, disso existir como uma clareza em você, uma clareza mental. Sim, eu preciso me colocar como prioridade. Eu preciso me amar, porque o amor, ele não vem dos outros para nós. Ele é de nós para todo o resto. Ele brota em nós, transborda em nós, emana de nós e volta para nós através de pessoas e situações. Então, entenda que se você não está se amando, você não está amando o seu parceiro. Você não está amando os seus filhos, você não está amando o seu trabalho. Você não está amando a nada, porque é correspondência. Como é dentro, é fora. Para que eu possa amar verdadeiramente todo o meu externo, eu preciso aprender a me amar. Eu preciso aprender a olhar para mim com gratidão pela minha história. Eu preciso olhar para mim com aceitação por tudo que eu vivi, de bom e de ruim. Eu preciso ressignificar quem eu sou. Eu preciso ressignificar o meu lugar no mundo. Eu preciso me apropriar da minha essência. Eu preciso me apropriar do meu potencial. E para que tudo isso aconteça, o seu relacionamento é o seu grande parceiro, porque ele vai espelhar para você, vai direcionar você para as suas curas. E o mais bacana é que quando você aprende, entende o que precisa ser curado, quando você olha para isso, quando você começa a trabalhar isso em você, imediatamente o seu parceiro deixa de manifestar aquela questão para você. Por quê? Porque quando você olha para isso, ela não tem mais necessidade de ser espelhada pelo outro. É um conflito a menos na sua relação. É um conflito a menos na sua vida. É uma liberação energética a mais.
É a liberação de um potencial. E aí você vai se transformando cada vez mais. Você vai podendo galgar um relacionamento cada vez melhor. Você vai podendo galgar relações com familiares, amigos, cada vez de mais qualidade. Você começa a se relacionar com o seu trabalho de uma forma muito mais prazerosa. Você se relaciona com o seu dinheiro de uma forma fluida, onde o dinheiro começa a fluir em abundância, porque você vai tirando as travas que existem dentro de você, que impedem você de subir de nível. Então, o seu relacionamento, ele é aquilo que você precisa que ele seja. Vamos entender o seguinte, nós temos dois caminhos. Ou a gente está manifestando aquilo que a gente deseja, os nossos sonhos, os nossos potenciais, ou a gente está manifestando aquilo que a gente precisa desenvolver, precisa olhar, precisa curar, precisa liberar, precisa transcender. Então, nada do que acontece na sua vida é um desperdício. Nada é por acaso, nada é à toa. Não existe nada, absolutamente nada, nenhum objeto decorativo, por menor que seja, na sua vida, que não tenha uma função. Então, a gente vai voltar lá no início, né, do nosso vídeo com a pergunta: por que as relações acabam? Os relacionamentos acabam porque eles param de exercer a sua função. E o que não tem função não tem razão de ser para continuar existindo. O universo é muito sábio. O universo é movimento. Tudo aquilo que para de se movimentar, ele é desconstruído. Então, veja bem, se a sua relação ela tem o propósito de auxiliar você a se desenvolver enquanto ser humano encarnado nessa vida, o seu relacionamento vai guiando você para os seus processos ou de potencial ou de cura. Mas se você simplesmente está passando pelas crises, se você está passando pelos desentendimentos sem absolutamente aprender nada com isso, sem que você entenda que isso faz parte de você e que você precisa curar em você, se você está sempre colocando a responsabilidade da cura, daquilo que te incomoda no outro, o outro tem que mudar para que você fique bem, o outro tem que mudar para que a relação funcione, o outro tem que te dar amor, o outro tem que te dar atenção, o outro tem que ter você como prioridade. O outro, nunca sou eu. Primeiro, eu sou a vítima. Eu estou no padrão de vítima. Então, a minha frequência vibracional está onde? Lá embaixo, gente. A vítima, ela não tem poder sobre si mesma. A vítima, ela não tem poder de alterar nada de forma consciente. Ela vai ali brotando na vida, capengando, né? De vez em quando manifesta alguma coisa bacana, mas na grande maioria das vezes é tiro, porrada e bomba, o tempo todo na vida dela, na vida dele, certo? Então, as relações, quando elas ficam numa zona de conforto, quando você já nem quer mais discutir, porque ainda é pior, discutir já está errado. Não querer nem mesmo discutir é ainda pior. Você entra numa zona de conforto em que você diz assim, ruim com ele, pior sem ele. Ai, eu tenho pavor dessa frase. Ou então, separar é muito caro. Vale mais a pena ficar casado. Eu tenho a minha vida, ela tem a dela, e tá tudo certo, e a gente mantém as aparências. Ou eu vou ficar com ele até que os meus filhos estejam crescidos. São as desculpas que a gente vai inventando, utilizando para justificar a nossa inércia. E como eu disse, o universo é movimento. O universo não permite que nada se mantenha por muito tempo na inércia. Então, o que vai acontecer? Ou você vai, porque lembre-se, o seu relacionamento, ele trabalha a seu favor. Ele trabalha para o seu desenvolvimento. Mas se você se recusa a se desenvolver,
você vai regredir. Exatamente. Você vai achar que está numa zona de conforto, só que você está regredindo. E como essa regressão acontece? Ela pode se manifestar com o fim do relacionamento, porque, como eu disse, ele não está ali realizando a sua razão de ser, que é fazer com que você e o seu parceiro se desenvolvam. Quando o fim do relacionamento acontece, é quando um dos parceiros resolve se movimentar. É quando um dos parceiros resolve sair dessa zona de conforto. E aí, quem saiu primeiro, quem tomou a decisão primeiro, é quem se estrutura emocionalmente primeiro. O outro, que foi pego desprevenido, que estava ali no apego, na carência do relacionamento, é aquele que vai, a princípio, sofrer mais com a separação, certo? Ou então, quando nenhum dos dois toma uma atitude, o que acontece? Se eu estou ali naquela zona de conforto, eu não estou progredindo. E se eu não estou progredindo, eu estou regredindo, tá? Se eu estou regredindo, eu não estou regredindo só na minha relação. A minha relação fica cada vez mais fria, mais distante, cada vez mais burocrática, certo? E isso vai acontecendo em todos os aspectos da minha vida. A minha vida vai empobrecendo em todos os níveis, até que eu somatizo uma doença. E aí, talvez, na somatização da doença, eu decida me movimentar. Porque o universo, ele vai estar sempre trazendo para você oportunidades de você mudar a sua percepção sobre o que está acontecendo. Então, cada processo da sua vida, quando ela for empobrecendo, é uma forma do universo estar ali te catucando, para que você acorde, para que você saia desse processo, para que você decida se movimentar novamente, modificar, se estruturar de uma nova forma. E como você faz isso? Através do autoconhecimento. Você faz isso se desenvolvendo, se transformando num ser humano melhor. Melhor para quem? Para mim. Tudo é para mim. Tudo parte de mim para mim. É de mim para o externo. Quando algo transborda em mim, eu manifesto para todo o externo. Quando Jesus Cristo, né, disse que você precisa amar a si mesmo, era disso que ele estava falando. Quando você ama a você mesmo, os outros mandamentos lá nem seriam necessários. Porque se você se ama, você ama a tudo que existe. Porque não tem como ser diferente. Quando você se ama, você começa a olhar para as outras pessoas com esse olhar amoroso, com o qual você olha para si mesmo. Você começa a emanar essa consciência mais expandida de que somos um, de que cada um está ali despertando sobre quem é verdadeiramente, aprendendo a lidar com essas informações que a gente chama de nossa vida, né? Mas que são informações materializadas do que existe dentro da gente para ser conhecido, para ser experienciado, certo? Então, se você está num momento em que você precisa de conhecimento sobre você mesma, sobre você mesmo, sobre que padrões estão atuando na sua vida, o que está travando a sua realidade, que tipo de motivações inconscientes estão guiando os seus passos, as suas ações, a forma como você se enxerga e a forma como você vê o mundo. Se você está nesse momento, eu digo para você, faça para ontem o seu mapeamento quântico. O link está aqui embaixo. O seu mapeamento quântico é um estudo de mais de 10 páginas sobre você, sobre quem você é em essência e, principalmente, que programações você escolheu para atuar nessa vida, para que sejam gatilhos do seu processo
de autoconhecimento. Quando você sabe o que verdadeiramente te motiva, você pode responder de uma outra forma, sem o medo, trazendo só o potencial. Mas você precisa de conhecimento para isso. Mas, se você já quer ter o conhecimento e trabalhar uma área da sua vida que está te incomodando muito, que está difícil de lidar, pode ser o seu relacionamento, pode ser o seu profissional, pode ser a saúde, pode ser a sua relação com você mesmo, com o dinheiro, você venha para o programa Destrava 21. O programa Destrava 21, ele tem, primeiro, o mapeamento, tem um ciclo que eu chamo de ciclo zero, que é o ciclo de preparação para o Destrava. Esse ciclo de preparação, enquanto eu estou elaborando o seu mapa, porque ele é feito de forma personalizada, individual, artesanal, né? Enquanto eu estou preparando o seu material, você já está recebendo frequências para uma reprogramação mental. Você já está num processo de detox para poder se preparar para alterar esses padrões que estão atuando ali na área que você escolheu resolver primeiro, certo? Depois a gente entra no ciclo 1, que é o ciclo de limpeza, onde a gente vai lidar profundamente com as limitações e os padrões que estão atuando naquela questão que você escolheu. Você vai receber uma técnica energética que vai alterar o seu padrão energético, limpando, liberando todas essas crenças. Essa técnica é exclusiva e ela é feita para você, individual, ok? Depois você entra no segundo ciclo, que é o ciclo da reprogramação, que é quando a gente trabalha a nossa autoestima, o nosso senso de valor pessoal, a nossa conexão com a nossa essência. E através desse segundo ciclo, a gente reafirma e a gente trabalha na força da presença do eu sou. É incrível. E o terceiro ciclo, a gente entra no ciclo da programação. E aí a gente trabalha fortemente com a energia da gratidão. Já por você já ter resolvido aquilo que você veio resolver. É ser para ter. Então, a gente já começa a agradecer por aquilo que a gente sabe que quanticamente já está feito. A gente vai estar só aguardando materializar na fisicalidade. Então, se você já quer partir para ação, programa Destrava 21, link aqui embaixo. Mas, Renata, eu quero algo mais. Eu quero olhar para mim, eu quero olhar para a minha vida como um todo, eu quero me alinhar ao meu propósito de vida, eu quero saber o que eu vim fazer aqui nesse planeta, qual é o meu potencial máximo, quem é aquela parte de mim que vive aquela vida incrível que eu quero viver. Mentoria Eu do Futuro. 6 meses de trabalho duro no sentido de focado, não de ser difícil, muito pelo contrário, porque é extremamente prazeroso, de você desconstruir quem você é hoje, para que você possa construir a sua nova versão, mais evolutiva, mais abundante, mais amorosa, mais bonita, mais cheia de sucesso. Então, a mentoria Eu do Futuro é um processo de 6 meses e que a gente passa juntos, eu vou acompanhando você em todos os momentos, auxiliando você nesse processo de desconstrução e reconstrução. A gente trabalha com a ciência da consciência, junto com os princípios herméticos e a presença Eu Sou. Então, se você quer viver uma experiência de transformação, conhecendo, sabendo como funciona esse universo quântico, entendendo a função de cada coisa na sua vida e aproveitando todo o aprendizado para se tornar a sua versão mais incrível, vem comigo. Clica aí embaixo, vamos participar já de uma conversa, de uma sessão online, onde eu esclareço para você todas as suas dúvidas. E aí você define o que você quer fazer, por onde você quer começar. Por hoje eu vou ficando. A gente está junto no próximo sábado. Grande beijo. Tchau.